Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Potencializar. Eu sou o professor Rafael Barbosa e a aula de hoje será sobre conjunto. Os tópicos abordados serão conjunto, elemento, pertinência, descrição de um conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. O que comumente nós chamamos de agrupamento, classe, coleção ou sistema, na matemática nós chamamos de conjunto. A gente vai ver agora um exemplo de conjunto. O primeiro exemplo, nós temos o conjunto das vogais. Pessoal, repara que esse conjunto ele é indicado pela letra azão e os elementos por letras minúsculas. Então é importante saber que o conjunto geralmente é indicado por letra maiúscula e os elementos por letras minúsculas. Outro ponto importante é o conjunto é iniciado por chave, finalizado por chave. Os elementos eles são separados por vírgulas. A gente vai ver aqui outro exemplo de conjunto. O conjunto dos números primos positivos. Repara, pessoal, que esse conjunto ele tem infinitos elementos. Quando acontece esse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa indicar os primeiros elementos que vão dar a ideia da lei de formação desse conjunto. Não consigo escrever esse conjunto todo, porque ele é infinito. E daí, depois que eu coloco os primeiros elementos, que dão a ideia da lei de formação, a gente coloca reticências e finaliza com chave. Nós temos aqui outro exemplo. O terceiro exemplo é o conjunto dos naipes das cartas de um baralho. Veja como ele não é letra, então você pode escrever o nome normal, sem se preocupar com maiúsculo ou minúsculo. Entretanto, quando for com letra, você se preocupa em colocar a letra minúscula para escrever os elementos e a letra maiúscula para indicar o conjunto. Começado por chave, finalizado por chave. Outra noção importante, pessoal, é de pertinência. Então vejamos, quando um elemento pertence a um conjunto, nós escrevemos que o elemento, o símbolo de pertencer e o conjunto. Logo, a gente lê como isso? A é elemento do azinho, é elemento do conjunto azão. Quando o elemento ele não pertence ao conjunto, a gente escreve esse símbolo aqui, o ezinho cortado. E a gente lê B não é elemento do conjunto azão. Mais ou menos por aí, ideia de pertinência. Ele pertence ou não, com esse símbolo a gente coloca. Se ele pertence, a gente coloca esse símbolo. Se ele não pertence, a gente coloca esse outro símbolo. A gente também pode representar o conjunto através de um diagrama. O diagrama de Euler-Venn. E aí, pessoal, como é que é esse diagrama? Esse diagrama é um círculo. E aí a gente coloca dentro desse círculo os elementos que pertencem ao conjunto. Se o elemento não pertencer a esse conjunto, a gente coloca o elemento fora. Então tá aqui, ó. O 1, o 2 e o 3 pertencem ao conjunto, então coloco ele dentro do círculo. O elemento 4 não pertence ao conjunto, coloco ele fora do círculo. E aqui, ó, 1 pertence, 2 pertence, 3 pertence, mas 4 não pertence ao conjunto. Pessoal, a gente também tem uma noção de descrição de um conjunto. Como é que a gente descreve um conjunto? É o seguinte, pontos importantes. A gente pode enumerar o conjunto ou a gente pode escrever o conjunto através de uma propriedade. A gente vai pegar alguns exemplos de enumeração de conjunto. Então, quando é que isso acontece? A gente escreve os elementos entre chave. Então, primeiro exemplo, o conjunto das vogais, que a gente acabou de fazer. Então, o primeiro exemplo. Então, vamos lá. A, E. Então, esse é o conjunto das vogais e está sendo descrito através de uma enumeração. O conjunto dos algarismos romanos também pode ser uma forma de enumerar. Então, tem o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Pessoal, reparem que esses dois conjuntos são conjuntos finitos. Se esses conjuntos forem infinitos, a gente continua fazendo a mesma ideia da primeira parte. A gente coloca os primeiros elementos, que dá a noção de quem é o conjunto que a gente está trabalhando, coloca reticências e finaliza. A gente precisa só colocar a lei de formação. Por exemplo, o conjunto dos números ímpares positivos. Como seria esse conjunto? Seria o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, reticências. E aqui eu tenho esse conjunto. Não ficou muito bonita a chave, mas é a chave, aqui é uma chave.
Então, dei os primeiros elementos que dão a ideia da lei de formação. E aí coloco reticências e finalizo. Já sei mais ou menos quem é esse conjunto. Se o conjunto for muito grande e for finito, você coloca os primeiros elementos, que dá a ideia de quem é o conjunto, e o último elemento. E aí fica tranquilo. Essa forma de representar um conjunto é a forma de enumeração. Agora a gente também pode representar um conjunto através de propriedade. E aí que é interessante, quando a gente fala através de propriedade, a gente não vai dizer os elementos em si, quem são os elementos em si, mas a gente vai dar justamente uma propriedade. Então vamos lá, um exemplo aqui. Um exemplo eu tenho um conjunto formado por x, tal que x é divisor inteiro de 3. Então, x é divisor inteiro de 3. Esse é um conjunto e ele está sendo dado através de propriedade. Como é que eu ia escrever esse conjunto através de enumeração? Olha, basta eu saber quem são os divisores inteiros de 3. 1, menos 1, 3, menos 3. Então, esse é o conjunto dado pela enumeração. E esse é o conjunto dado através de uma propriedade. Então, pessoal, eu posso fazer de duas formas a descrição do conjunto. Eu posso fazer através da enumeração e eu posso também fazer através da propriedade, que mais comumente a gente usa essas duas. Algumas vezes a gente usa o diagrama, mas essas duas formas é uma forma boa de você descrever um conjunto. Outro ponto importante, pessoal, é a noção de conjunto unitário, conjunto vazio e aí por diante. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um conjunto unitário. Quando é que o conjunto é unitário? O conjunto é unitário quando ele possui um único elemento. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um conjunto K e ele só tem um elemento, e esse K é um conjunto unitário. Ele foi dado através de uma enumeração. Agora a gente pode ver o segundo exemplo, que é o conjunto Z. O conjunto Z ele é dado através de uma propriedade. Veja que Z é igual a X, tal que X é um número natural, par e primo. Olha, o único número natural, par e primo é o número 2. Logo, o Z, ele é o conjunto formado pelo número 2. Então, o Z também é unitário. Outro exemplo de conjunto unitário é esse. Conjunto dos números inteiros compreendidos entre 1 e 3. Olha, entre 1 e 3 eu tenho um único número inteiro, que é o 2. Então, esse conjunto também é um conjunto unitário. Pessoal, a gente pode ver também a ideia de conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento algum. Não tem elemento algum. Então, ele que como é a simbologia do conjunto vazio. A gente pode usar o círculo cortado ou começado por chave, finalizado por chave, sem nenhum elemento dentro. Então, essas duas formas são formas de representar o conjunto vazio. A gente pode ver aqui um exemplo. Conjunto dos inteiros compreendidos entre 1 e 2. A gente olha para cá, para a reta, e vê, entre 1 e 2, existe algum número inteiro? Olha, como não existe nenhum número inteiro entre 1 e 2, esse conjunto só pode ser vazio. E aí a gente representa ele ou dessa maneira ou dessa maneira. Para não se estender tanto, pessoal, a gente vai ver agora a última noção, que é de conjunto universo. Conjunto universo é simbolizado geralmente pelo Uzão. Tá aqui, o símbolo usado é o maiúsculo. E esse conjunto ele depende do contexto. Se a gente estiver falando do futebol no Brasil, o conjunto universo são todos os times brasileiros. O que acontece na matemática, mas geralmente a gente usa os reais para resolver algumas inequações. E aí depende o quê? Depende do conjunto universo para eu saber quem é o conjunto solução. Nesse caso aqui, se eu tiver o conjunto solução, os reais, e aí eu vou ter quem? Se eu tiver o conjunto universo, os reais, e o conjunto solução for o x pertencente aos reais, tal que x está compreendido entre 1 e 3, as soluções
esse conjunto de solução é dado pelo intervalo aberto entre intervalo aberto 1 e 3, que vai de 1 a 3. Quando eu digo que o intervalo é aberto que vai de 1 a 3, isso significa que o número 1 e o número 3, eles não pertencem ao intervalo. Eles não entram nos x que satisfazem a resposta da inequação ou do que eu estiver lidando, trabalhando. Agora, pessoal, se o conjunto universo for os naturais e eu quiser o conjunto de solução dessa forma, conjunto de solução é igual a x pertencente aos naturais, tá o quê? X é maior do que 1 e menor do que 3. Conjunto de solução é o número 2. Pessoal, a aula fica por aqui. A ideia de conjunto é mais ou menos essa. A primeira parte, a gente vai fazer outra parte, a gente vai publicar no YouTube os outros vídeos. Eu espero que vocês nos sigam no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram e vou deixar também o link do nosso fanpage. Curtam nossa página, curtam o nosso vídeo. Segue a gente também aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, que vai ser um prazer enorme ter vocês conosco. Vocês, com a inscrição de vocês no nosso canal, vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que virão. E aí vai ser interessantíssimo, você vai tirar suas dúvidas de matemática com relação a vários assuntos.